conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. E o nosso papo é sobre saúde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de toda quinta-feira. O meu encontro marcado contigo é aqui no Papo Saúde para a gente falar sobre esses temas que envolvem saúde, bem-estar, cuidados, enfim, né? Vamos falar sobre vida. Então, você é super convidado a estar com a gente toda quinta-feira às 20 horas aqui no Papo Saúde. E hoje eu preparei um tema bem especial, abordando então um pouquinho sobre as doenças respiratórias, sobre o frio que está aí. E para falar comigo sobre esse tema, sobre gripes, resfriados, eu trouxe aqui então o Dr. Tiago Simon, ele que é pneumologista e também é médico do sono. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos falar um pouquinho então sobre essas doenças, as doenças respiratórias. Dr. Tiago, quais são essas principais doenças que acometem as pessoas agora no inverno? Muito bem. As doenças respiratórias, né, que são mais comumente encontradas no inverno, são a grande maioria de causa infecciosa, sejam elas especialmente virais, que a gente continua vendo, né, então resfriado comum, gripe, que seria a influenza, próprio Covid, que ainda não nos abandonou, né, e além dessas também temos, né, outras doenças que geram um pouco mais de complicação, né, pneumonias geram bastante internações, e também infecções de via aérea mais alta, né? As inflamações, as rinites, as sinusites e as exacerbações das doenças pré-existentes respiratórias. Então, paciente com asma pode ter piora do seu quadro. Paciente que tem a bronquite, o enfisema, né? O que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, também pode ter exacerbação do seu quadro. Isso é o que acaba mexendo mais no dia a dia aí da nossa área durante os meses de inverno. E, doutor, explica pra gente então, para quem está em casa, está nos acompanhando, inclusive se vocês querem mandar perguntas, nos enviem que a gente com certeza vai fazer o questionamento aqui para o doutor Tiago. Quais que são as diferenças dessas doenças respiratórias, da gripe, do resfriado, o próprio Covid, que muitas pessoas passaram também pelo Covid, a própria pneumonia, que é uma agravante também, as rinites e sinusites, que são doenças que também muitas pessoas têm e acabam gerando nesse período agora que troca a temperatura. Então, quais que são as diferenças entre essas doenças? As infecções virais, no modo geral, então, resfriado, a própria influenza, a Covid, né, o quadro ele é um quadro muito parecido. Então, é meio balaio de gato, assim, é difícil você saber
Ah, eu estou com tal sintoma assim, é uma infecção pelo vírus tal. É difícil. Hoje, para você poder diferenciar, por exemplo, uma influenza de uma Covid, tá? Hoje muitas vezes só com testagem mesmo. Tá? O que a gente tem, assim, os resfriados são quadros mais brandos, mais leves. Tá? Então, aquela coisa, trancou o nariz um dia, começou a ter um pouco de coriza, um pouquinho de desconforto, né? Mas no outro dia já está bom, isso pode ser só um resfriado simples mesmo. Tá? A Covid e a influenza já são um quadro que incomoda um pouco mais, né? Especialmente se a pessoa ela não é protegida, se ela não é vacinada. Tá? Então, geralmente é um quadro de febre, tá? Na grande maioria das vezes. Tá? Tem a dor no corpo, tá? Tosse, o nariz tranca, corre, tá? Mas a dor no corpo chama bastante atenção, né? E os sintomas respiratórios, como leve falta de ar, que pode agravar, né? Pode ser um complicador da doença. E também essa questão de dor de garganta e tudo, que é o que a gente tem visto agora, realmente, nessa última leva da Covid. Temos muitos casos, mas com pouca repercussão, né? Compara proporcionalmente ao que a gente tinha há 2 anos atrás. Então, são quadros que vão demandar realmente, para poder ter um diagnóstico específico, eu vou ter que fazer uma testagem. Senão, até ter, a gente vinha comentando, é aquela coisa, é um gripão. Ah, mas o gripão do quê? Então, nesse sentido. Geralmente as infecções virais, elas têm um ciclo, 7 dias, 10 dias, e as pessoas geralmente passam esse ciclo e elas melhoram. Algumas pessoas no meio do caminho podem ter complicações, que geralmente são complicações bacterianas secundárias, aí entram as sinusites, as amidalites e a pneumonia. Então, que geralmente não é um quadro tão agudo assim, geralmente acaba prolongando um pouquinho. E o que é preciso ter de cuidado para que não se agrave nesses 7 dias em que ocorre, sim, né, todos os sintomas que você já nos relatou aqui, mas qual que é o cuidado principal que eu preciso ter, acender aquele alerta, né, de preciso procurar um médico para que não se agrave? Isso, era excelente pergunta. O ciclo, como eu falei, vai de 7 a 10 dias. Se espera que dentro de 2 dias, até 4 dias no máximo, você já comece a ter uma estabilização e começar para ter melhora dos sintomas. Caso você não esteja percebendo essa melhora ou que você perceba que o quadro vem se agravando dia após dia, é uma febre que persiste depois de 3, 4 dias, é uma falta de ar que não tinha e começou a ter, é uma tosse que era seca e agora ela começou a ter catarro, eu comecei a ter mais dor para respirar que eu não tinha antes, são todos sinais de alerta que eu preciso procurar algum atendimento, talvez, né, para detectar alguma complicação, se existe ou não, e tratá-la precocemente ou até poder dar uma ajustada, não só com sintomáticos, mas às vezes você tem medicações mais direcionadas para os quadros que podem melhorar mais rápido. Então é importante tomar aquele chazinho em casa, mas é importante também ter aquele alerta de no momento certo procurar o atendimento médico. Perfeito, ainda mais nesse momento que a gente está percebendo, né, que as emergências estão lotando, né, então quanto menos casos graves nós tivermos, menor sobrecarga para o sistema de saúde e a pessoa que está doente também, ficar numa emergência não é nada agradável. Então, que ela possa ficar, vamos dizer assim, não digo saudável porque ela está doente, né, mas que ela possa ficar bem em casa e ter todo esse percurso ela possa fazer em casa sem ter que ir para um ambiente de saúde. Quais que são, doutor Tiago, os cuidados necessários para que não ocorram, né, essas doenças respiratórias? Existe algo em específico que a gente tenha que fazer para prevenir? Sim, perfeito. Para as pessoas que já têm doença respiratória, é fazer o tratamento e o acompanhamento adequados. Isso a gente sabe que pessoas que pararam o acompanhamento ou pararam a medicação, elas têm mais chance de ter relapso, de ter uma recidiva dos sintomas. Para as outras pessoas, o que é importante? Você procurar manter um estilo de vida saudável. E o que é isso? O que é um estilo de vida saudável? É você ter uma alimentação adequada, é você procurar fazer atividade física regularmente, é você ter uma noite de sono adequada e reparadora e você ter um bem-estar emocional. Porque a gente sabe que o estresse que a gente vive hoje, se for mas são 3 pilares da saúde, né? A alimentação, o exercício e o sono. Mas por que o bem-estar emocional? Porque hoje a gente tem uma carga de estresse e ansiedade muito grande. Com toda certeza. E o estresse ele acaba baixando a nossa imunidade também.
Então, nós não precisamos estar se enchendo de cápsulas, de suplementos, etc. Basta a gente procurar ter um estilo de vida saudável, já é bem suficiente para a gente poder ter as nossas defesas adequadas e nos protegermos das infecções, sem falar da questão das imunizações, que também são fundamentais para a prevenção não somente das doenças, mas especialmente das complicações das mesmas. Com certeza. Aproveitando que logo, agora no final de semana já é Dia das Mães, e que mãe não falou essa frase, pega e leva um casaquinho? Toda mãe falou em algum momento, ou todo filho já teve, né, uma mãe que falou isso. O frio por si só, ele ocasiona essas doenças? Ele não é um ocasionador, mas ele é um facilitador. O que acontece? Nos meses de inverno, é muito mais frequente o quê? Nós estarmos em mais pessoas no mesmo ambiente e esses ambientes estarem menos ventilados. Tá muito frio, eu não vou abrir a janela, não vou deixar o ar circular. Então, mais pessoas vão ficar no ambiente, é mais quentinho com mais gente. Mas ali o que tem? Basta ter uma pessoa doente, ela pode, sei lá, tossir, etc e tal, e se ela está com um vírus, ela liberar o vírus para o ambiente, outra pessoa pode acabar sendo acometida. Então, uma coisa muito importante, então manter esses ambientes ventilados, evitar aglomerações e principalmente questão de autocuidado. Eu penso que a pandemia nos trouxe uma grande lição, que é a questão do autocuidado. O que seria o autocuidado? Primeira coisa, a questão de higiene da tosse. Eu estou tossindo, eu não vou ficar tossindo para o mundo inteiro ouvir. Então, você vai procurar tossir na manga, não vai tossir na mão para cumprimentar outra pessoa na sequência, porque ela pode te cumprimentar e vai levar a mão para olho, nariz e boca, que é por onde os vírus entram. A lavagem das mãos com frequência, seja com água e sabão ou álcool gel. E uma das coisas eu digo que a questão do H1N1, ela nos trouxe o hábito do álcool gel. Ficou um monte de lugar, tudo tinha álcool gel, agora com a Covid também. Mas a Covid trouxe uma coisa a mais, que foi a máscara. Não acho que todo mundo tenha que voltar a usar máscara, não, muito pelo contrário. Mas a máscara é uma questão de autocuidado. Claro, com certeza. Eu não estou legal hoje, eu estou com o nariz trancado, eu estou tossindo, eu estou espirrando, eu vou colocar uma máscara. Primeiro, para me proteger e segundo, para proteger quem está do meu lado. Porque eu posso estar doente, eu posso passar uma doença para você, que pode levar a doença para sua família, e isso causa um dissabor muito grande. Usar máscara uns 3, 4 dias, qualquer coisa faz uma testagem, não tem, está tudo bem, em 3, 4 dias eu já estou melhorando dos meus sintomas, foi só uma crise de rinite, por exemplo, está tudo bem, tudo certo. Mas o autocuidado é fundamental. Com certeza. Falando em testagem, também é algo muito importante, para a gente abordar aqui hoje. Essas doenças todas respiratórias e gripes, enfim, elas têm sido testadas e com muita eficácia ultimamente, o que ajuda muito no tratamento e também as pessoas cuidarem para não fazer essa transmissão tão rápida, porque é muito rápido que ocorre a transmissão. Não, exatamente, Hoje a testagem ela é uma ferramenta muito, muito importante, porque se você fosse ver antigamente, muitas vezes passava, eu tive um quadro, foi um gripão, ponto, mas eu não sei o que foi. Claro, os vírus, na grande maioria das vezes, ele tem esse ciclo e você se recupera espontaneamente. Mas, por exemplo, no H1N1 lá em 2009, você tinha que fazer um teste, era quase 30 dias para você ter o resultado do teste. Hoje, com o avanço das técnicas, hoje você consegue ter o diagnóstico, seja Covid, influenza, dengue, que está sendo, tem bastante casos agora, vírus sincicial respiratório, que é comum das bronquiolites dos bebês. Hoje você chega a ter um diagnóstico em 15 minutos ou até em 24 horas. E muitas dessas doenças você tem um tratamento específico. A influenza, por exemplo, tem o oseltamivir, que é o famoso Tamiflu, que o melhor efeito dele é se ele é iniciado em 48, 72 horas do início dos sintomas. Então, antes você perdia esse tempo, esse timing de ter melhora. E hoje você consegue já poder tratar isso adequadamente. Então, penso que a testagem é interessante nesse sentido. Muitas vezes aquela coisa, você vai ver as estatísticas,
há tantos casos de Covid, tantos casos de influenza? Porque está sendo feita testagem. Se não tem testagem, você não tem como qualificar isso. Com certeza, é mais fácil também a questão do controle, né? Sim. Doutor, outro tema importante, né? A gente falou de testagem também, falamos agora de influenza, esse tratamento. Falo por experiência própria que eu estou vindo de uma semana, né? Já há alguns dias fui diagnosticada com influenza A, então também foi uma gripe muito difícil para mim, uma das que eu mais sofri desde então, né? De toda a minha vida. Esse gripão que realmente me derrubou. E foi influenza A e eu precisei fazer o uso do Tamiflu, né? Tratamentos para isso, são tratamentos bem específicos também e é importante que a gente consiga diagnosticar corretamente para fazer também o tratamento de forma correta. Exatamente, né? Muitas vezes os quadros de resfriado mais leves, só com sintomáticos mesmo, um antigripal que você consegue no balcão da farmácia mesmo, um anti-inflamatório, remédio para dor e febre, você consegue controlar os sintomas, tá? Mas, alguns casos, você tendo um tratamento específico, você consegue ter um resultado melhor, né? Porque, às vezes, por exemplo, pneumonia, né? Hoje o tratamento base da pneumonia é antibiótico. Mas qual antibiótico? Tem que ver se a pessoa ela tem já um histórico de doença pulmonar prévia, etc., mas você já tem mais ou menos uma direção, tá? Mas você tem que fazer o diagnóstico da pneumonia para poder tratar certo, tá? Não adianta eu querer dar, como falava, aquela arma antiga que tinha o Bacamarte, né? Que pega, tá? Dá tiro para tudo que é lado. Não, hoje a medicina ela está cada vez mais, é o contrário, hoje está cada vez mais específica. Então, nós temos ferramentas diagnósticas boas hoje, né? E opções de tratamento muito eficazes, tá? Além da testagem, existe algum outro tipo de forma de diagnóstico, além do clínico? Muitas coisas você começa a ter a suspeição clínica, essa é a primeira coisa, né? Vai fazer, se for passar por um atendimento, né? Vai ser feita uma entrevista, vai ser examinado, né? Se tem alguma alteração. Como é que eu vou pensar se tem uma pneumonia? Geralmente você tem um quadro sugestivo, tá? Um quadro que começou há 4, 5 dias no máximo, começou com febre, pode ter calafrios, mas geralmente você tem um pouco de dor para respirar, você tem um pouco de falta de ar, você tem tosse, você tem catarro, você vai examinar e você tem alteração no exame do pulmão quando você vai examinar. Só isso já eu tenho um grande grau de suspeição. Tem possibilidade, vamos supor, vamos fazer um raio-x, tá? Faz o raio-x, confirmou, beleza, você trata e está tudo certo, né? Os tratamentos ambulatoriais que a gente tem com comprimidos hoje são extremamente eficazes, né? Então, você evita muito hospitalização, né? Conseguindo fazer um atendimento de qualidade. E é isso que a gente busca, né? Qual que é, doutor Tiago, o principal perigo da automedicação? Essa é uma questão bem problemática. Hoje a gente vê, assim, não só a questão de automedicação, mas questão de polifarmácia. O que é isso? Ele não toma uma medicação por conta, ele toma várias. Porque o vizinho disse que esse aqui é bom, mas aí a esposa dele diz que aquele lá é melhor, mas aquele já disse que esse aqui é melhor, então ele não começa a tomar um, começa a tomar dois, ele começa a tomar 10. Já tive a ocasião de atender paciente que, na época, ele vinha com 10 medicações em uso, sendo que 3 ou 4 era para combater o efeito colateral daquela outra que ele vinha usando. Então, não são isentas, não são isentas de risco. É importante, né, você ter uma indicação adequada para poder usar a medicação. Porque muitas, vamos supor, eu vou tomar um anti-inflamatório 4, 5 dias. Muito bem, pode até me resolver o sintoma, pode, mas eu tenho que cuidar. Anti-inflamatório, em algumas pessoas, pode causar úlcera gástrica, então pode ter um sangramento no estômago, pode causar falência dos rins, então não é isento. O próprio paracetamol, que é um remédio muito comum, o paracetamol ele pode causar insuficiência no fígado, e você ter problemas sérios com isso depois. Então, aquela coisa, se tomar medicação 1 dia, 2, tudo bem, mas se não está melhorando, tem que procurar atendimento. O atendimento, com certeza. Falando então sobre a questão dos resfriados, sinusites e rinites, né? Esses também atrapalham e tem muita gente, eu conheço várias pessoas que realmente atrapalha, porque tranca, né? Faz congestão nasal, então é bem complicado a questão da sinusite e da rinite.
Como que a gente diferencia a gripe, o resfriado, enfim, da sinusite e da rinite, que é um processo diferente? Isso. Os resfriados e gripes são processos infecciosos, a própria sinusite. Tá? A rinite, na grande maioria das vezes, é um processo alérgico. Então, é um mecanismo desencadeador diferente. Tá? Os sintomas, às vezes, até podem um pouco se misturar, tá? Especialmente os casos mais leves. Eu vou ter, na rinite, eu vou ter o nariz trancado, eu vou ter coriza, mas eu vou ter o quê? Coceira no nariz, coceira no olho, eu vou estar espirrando, tá? Com muita frequência. E na grande maioria das vezes eu tenho um fator alérgico desencadeante, conhecido ou não. Tá? Muitas vezes você tem que identificar, tá? Tem que procurar investigar para tentar descobrir do que é isso. Tá? Como ele é uma questão alérgica, pode ser uma coisa pontual, eu tive uma exposição, sei lá, a poeira, a fumaça, fui num ambiente que estava muito mofado, etc., tudo bem. Tá? Mas isso pode ser, a rinite ela pode ser um problema crônico. Tá? Então a pessoa ela tem que fazer um tratamento de manutenção para não ter crises. A sinusite, o que tem? É uma complicação infecciosa da rinite. Então, eu tive uma rinite, o tratamento que eu vinha tendo não vinha dando conta e fez uma infecção nos seios da face. Então, essa é a sinusite, aí precisa antibiótico. Então, essa seria uma das diferenciações. Geralmente, rinite não dá febre, o resfriado e a sinusite podem dar, então também a febre é um fator de diferenciação importante. Claro, com certeza. Covid também, um outro tema, né? Houve, né, a pandemia do Covid, muitas pessoas passaram e estamos com uma nova onda, pelo menos aqui em Passo Fundo temos, né? Que é preciso também ter muito cuidado. O Covid, ele também resulta em complicações respiratórias, né? Sim. O que a gente tem de estatística, isso estatística de 2021, início de 2022, quando a gente pegou aquela fase mais intensa, com um grande número de hospitalizações, UTI, óbito, etc., nós vimos que 1 de cada 10 pessoas que tiveram Covid teriam uma sequela, especialmente do ponto de vista respiratório. Então, muitos pacientes ficaram realmente com complicações da doença, vêm acompanhando, vêm estáveis, né? E conforme vai mudando, ou seja pela questão da vacinação, que vai diminuindo a gravidade da doença, ou pela própria mutação do vírus, né, essas novas cepas elas tendem a ser menos agressivas do que as primeiras. Então nós começamos a ver casos mais frequentes, mas mais leves, né, mas que também podem gerar complicações que a gente está vendo num primeiro momento que são até mais temporárias do que persistentes. O que é isso? Essas novas cepas elas parecem causar um acometimento maior da via aérea alta, então não só da via aérea baixa, como, né, do pulmão, como a gente via antigamente, né, agora, né, há 2 anos atrás. Parece mais via aérea alta, tá? Mas ele pode causar um certo grau de reatividade brônquica. Então muitas pessoas podem ter tosse, pode ter chiado, pode ter falta de ar que fica persistindo isso. Geralmente até... Mas você consegue intervir em 3, 4 meses, as pessoas elas melhoram, não é um tratamento continuado para a vida toda, como de uma doença como a asma, por exemplo. Então, tem tido essa questão diferente. A gente começa a perceber, começa a ter mais hospitalização, o vírus está se comportando de uma forma. Os casos estão mais leves, ele está se comportando de outra forma. Será que é outra variante? Então, é isso que as pessoas utilizam para poder diferenciar, inclusive, até, claro, existe uma monitoração genética constante, né? Mas existe essa questão da diferenciação. Agora parecem os quadros estarem sendo mais leves. E outra coisa que é importante também, que é a vacinação. Estamos com campanha de vacinação, né? Sim. Que é importante que as pessoas busquem, façam essa vacina, que acaba auxiliando também. Perfeito. A vacina a gente costuma... Eu tenho quando vou conversar com os pacientes, eu costumo usar uma analogia, né? Quando você vai viajar ou está propriamente andando de carro, né, na avenida, dia de movimento e tudo mais, né, você bateu o carro, você se acidentou, né? O que acontece? Foi uma batida um pouco mais forte, vai o quê? Estourar o airbag do carro. Então a vacina, ela seria o airbag do carro. Ela não vai impedir você de ter a doença, de você se acidentar no trânsito, no caso, comparativamente, tá? Mas vai evitar de você ter complicações maiores, tá? Então, esse é o grande benefício das vacinas, né?
A vacina é uma das melhores formas de prevenção que existe hoje, tá? E nós temos um histórico de 200 anos, aproximadamente, já de vacinação, tá, para outras doenças, né? E é um histórico muito positivo. Tivemos doenças que foram, inclusive, erradicadas através da vacinação. A varíola, por exemplo, é uma, tá? Então, não a varíola dos macacos que teve agora, a varíola humana, tá? Então, foi erradicada. Chegamos a ter períodos de mínimos ou quase erradicação de poliomielite, tá? E, infelizmente, agora o pessoal está deixando de vacinar por causa da Covid, começou a se gerar uma discussão muito grande de vacina, e existe um movimento anti-vacina mundial que já existia antes da Covid e agora ele ganhou mais força, né, com essa questão, o questionamento das vacinas. Então, a questão, assim, as vacinas, elas são importantes, né, mas não são aquela coisa, ninguém vai botar uma arma na sua cabeça e vai pedir para você vacinar. Então, vai de bom senso, né? O que a gente sempre orienta? A questão da Covid é muito pessoal, né? Mas especialmente para quem é pai, quem é mãe, né, e que tem criança pequena, por favor, não deixem de vacinar suas crianças com as vacinas do calendário infantil. Se provavelmente vocês estão saudáveis hoje, é porque vocês foram vacinados pelos seus pais e suas mães levaram vacinar quando eram pequenos. Então, não deixem, protejam seus filhos, tá? Porque só quem passa, né, por um filho pequeno com doença, com hospital, inclusive com mortalidade, tá? Aí depois disso, se eu tivesse vacinado isso não teria acontecido. Só que isso não volta. Muitas pessoas relatam que fazem a vacina da gripe e acaba dando uma gripe mais forte. Por que isso acontece? Na verdade, o que tem? A vacina da gripe, ela protege contra o vírus da influenza, a influenza A e a influenza B. Vírus que causam doença respiratória, nós temos influenza, nós temos Covid, nós temos vírus sincicial respiratório, nós temos rinovírus, nós temos adenovírus, nós temos vários outros vírus. Se provavelmente você teve um quadro compatível com uma infecção viral, muito provavelmente não deve ter sido decorrente da vacina, daquele objetivo a ser protegido pela vacina, talvez algum outro vírus, né? O que acontece? O nosso organismo, no momento que você recebe a vacina, você vai, assim, os seus anticorpos vão começar a trabalhar, né? E podem, às vezes, gerar, talvez, uma resposta imunológica semelhante, né, à questão que você tivesse resfriado, por exemplo. Ou pode te facilitar, como o teu sistema imunológico vai direcionar para uma coisa, para produzir anticorpos, pode deixar descoberto para outros vírus poderem causar infecção. Certo, então esse é o Dr. Thiago Simon, está aqui falando com a gente sobre gripes, resfriados, essas doenças respiratórias que acometem as pessoas agora no inverno. Então, obrigada, quero agradecer muito pela sua presença, por ter contribuído aqui com a nossa audiência, com as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Papo Saúde, nesse nosso Papo Saúde de lançamento de estreia aqui na NGTV. E vocês... Encerramos, né, o nosso tempo hoje. Então, obrigada ao Dr. Thiago que esteve aqui com a gente. Obrigada a você que esteve aí em casa acompanhando o nosso programa. Se você ficou com alguma dúvida, precisa de alguma informação a mais, manda pra gente aqui no direct, nas redes sociais da NGTV, aqui para as minhas redes sociais também, que a gente vai com certeza responder vocês. Obrigada, você que esteve em casa, a nossa equipe também que está aqui. E aproveitando que nesse final de semana é Dia das Mães, quero mandar um abração gigante para minha mãe, para todas as mães que nos acompanham. Então, esse foi o nosso Papo Saúde. Obrigada, Dr. Thiago, pela sua presença. Gratidão a vocês pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Esperamos todos vocês, então, na próxima quinta-feira, com um novo Papo Saúde, às 20 horas, aqui na NGTV. Conexão é ligar, inspirar, criar.
É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.